Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite, amada Igreja de Cristo. Boa noite, povo de Deus, povo santo, eleitos em Cristo Jesus, pedras que vivem. Bem-vindos nesta hora de live, de oração, de reflexão. Eu sou o pastor Anderson Nogueira e quero lhe saudar em Cristo Jesus com sua graça, misericórdia, amor e paz. E quero que você fique bem, fique conosco, esteja conectado nesta live, desfrutando da palavra de Deus, desfrutando do conhecimento de Deus, da verdade libertadora do Evangelho em Cristo Jesus. É maravilhoso podermos cultuar a Deus com a verdade da palavra em nossa vida. João diz, em João está escrito, Jesus falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus, que nós temos uma palavra de vida, uma palavra de esperança, que rege a nossa vida, que conduz nossos passos e nos faz viver como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós estamos percorrendo o mover da oração às sextas-feiras e é uma alegria muito grande podermos então estar aqui para celebrar estas verdades maravilhosas em Cristo Jesus. Vamos orar daqui a pouco a nossa lista. Temos aqui questões importantíssimas, de fundamental importância para a vida de irmãos em Cristo Jesus, e nós vamos batalhar por estas pessoas, vamos batalhar uns pelos outros, amados irmãos, batalhar em oração. Esse é o nosso chamado, nós somos o povo de oração, nós temos o compromisso com Deus, de buscar, de pedir, de bater, de clamar. Eu creio que Ele ouve e Ele responde às orações da igreja, em nome de Jesus, amém? Então, fique conosco e celebre estas verdades tão preciosas em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Pois bem, abra sua Bíblia comigo, vamos, sem delongas, 7 horas e 33 minutos, já demos aí os 3 minutinhos para os amados irmãos chegar. Bem-vindos também aos amados que estão no nosso YouTube, canal da igreja, que só cresce para a glória do Senhor. Vamos chegar domingo, com a graça de Deus, a 300 vídeos publicados. Louvado seja o Senhor. Toda honra e toda glória. Estamos criando um legado. São 300 mensagens pregadas no altar aqui da nossa igreja, registrado, publicado com qualidade, em nome de Jesus. Queremos que esse número cresça cada vez mais e queremos deixar um longo, um extenso legado de mensagens, de contribuição com a vida das pessoas, estudos bíblicos, mensagens expositivas, pregação profunda da palavra de Deus. É isso que as pessoas vão encontrar aí no nosso canal YouTube, @Cristo Vive Missão para a glória do Senhor. Contamos com as suas orações, estamos em processo de mudança de nome da igreja, precisamos da nossa identificação. Quando a pessoa pensar no nome do ministério, pense diretamente na nossa igreja, nossa identificação, uma igreja que tem buscado ser profundamente bíblica, pregando a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Por meio da oração, a providência divina atua no coração. Estamos, juntamente com as séries de mensagens de domingo, estamos percorrendo a oração no livro dos Atos dos Apóstolos. Assim que terminarmos esse mover da oração em Atos, nós vamos vamos lançar aqui um grande tratado da oração. Nós vamos responder a questões importantes
o que é orar, como orar, quando orar, por quem, em que momento. Nós vamos mergulhar em águas profundas da oração, mais e mais. Queremos criar um grande exército de oração. Está previsto o início desta série, Tratado da Oração, para o mês de outubro. Então, por favor, as suas orações para a glória do Senhor. Atos capítulo 10, versículo 9 a 16. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. Quem manda na mensagem é o texto. É a palavra inspirada de Deus. Deus inspirou um texto e esse texto tem que ser respeitado. E não o contrário. Não a vontade do pregador manda no texto. Não, o texto tem prioridade. Amém? Atos capítulo 10, versículo 9, diz a palavra do Senhor. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou não consideres comum. Diz que sucedeu isso 3 vezes e aquele objeto foi recolhido para o céu. Olha que experiência tremenda, que coisa. Vamos aprender com a palavra. Aqui é oração profunda, irmãos. Estamos caminhando por terreno sagrado. É a palavra de Deus. Senhor amado, a oração que sucede à leitura bíblica, o texto que será pregado, é uma oração que denota a nossa dependência de Deus. Antes de falar aos homens, falamos com Deus. Portanto, Pai, te pedimos agora que o Senhor ilumine os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, trabalhe em nossos corações e nos dê entendimento da pregação da palavra. Capacita o pregador para a exposição bíblica, Pai. Dependemos inteiramente de Ti. Fala ao Teu povo, cuida assim dos Teus filhos, do Teu rebanho. Esta é a nossa oração e a nossa petição. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Família amada, santos de Deus, povo santo, povo precioso, povo amado, mais que vencedor em Cristo Jesus. No contexto deste texto que temos em tela, nós somos levados a refletir sobre a presença de Jesus no caminhar. A presença de Jesus no nosso caminhar. E também nos somos levados a refletir sobre a mensagem deste Senhor Jesus, como ela é transformadora. Se Jesus está caminhando, se a presença de Jesus é real no meu caminhar, significa que eu ouço a sua palavra, significa que eu tenho comunhão com Ele em oração, significa que eu tenho vivido o Evangelho. E se eu vivo o Evangelho, esse Evangelho é transformador, esse Evangelho é purificador, esse Evangelho é santificador. Há de se ver, a fé se vê. A palavra em diversos textos diz: vendo-lhes a fé. A fé é algo que se vê nos frutos, se vê na confissão, se vê nas decisões da vida.
Na omissão também, se a pessoa omite, se uma ovelha liga para o pastor e o pastor humilha e diz: olha, eu estou aqui com a minha mesa cheia, não lhe posso dar atenção, liga amanhã, e amanhã a ovelha liga e ele, pum, não atende o telefone. Que fruto é esse? Que pastor é esse? Que cristão é esse? Ele pega o telefone, liga para a mãe da ovelha e xinga todo mundo e sabe, esbraveja a carne no pecado. Que fruto é esse? Não é verdade? Então, amados, precisamos pensar de fato se estamos vivendo o Evangelho, se estamos vivendo, se Jesus está andando em nossa vida, ou se a gente já está tão longe da presença maravilhosa, manifesta, dessa glória de Deus, o Espírito já está tão apagado, tão entristecido e apagado, que a gente está distante da vida com Deus. Então, o contexto está nos levando a refletir sobre estas questões. Estamos vivendo o Evangelho? Jesus, a presença de Jesus é real em nossa vida? Ele está andando conosco? Ou o Espírito já está apagado? Por quê? Porque diante do sofrimento humano, diante do luto, diante da enfermidade, diante das dores, diante das batalhas da vida, é a presença de Jesus, é o Evangelho de Jesus que saberá lidar com as adversidades, nos dará ferramentas para lidarmos com o sofrimento, com a dor. Então, Pedro, ante o sofredor Enéas, ante viúvas, mulheres que choravam, ante a morte de Tabita, diante do alvoroço sofredor daquelas pessoas, Pedro vai, em nome de Jesus, pelo espírito da oração e na unção da pregação da palavra, e toca naquelas pessoas, e muda aquele pranto em alegria. O profeta Isaías diz que o Espírito do Senhor nos ungiu, Ele está sobre nós, nos dá condições de pregar ao quebrado, de consolar o que chora, de dar alegria ao entristecido, de libertar os cativos, os oprimidos, dar-lhes liberdade de alma, liberdade de espírito, dar-lhes vida. Então veja, em 9:32, como diz a palavra do Senhor: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-nos todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Você veja, amado, que o segredo de Pedro era o nome de Jesus. Ele estava ali fazendo aquela obra em nome de Jesus. Ele estava tocando no sofrimento de Enéas em nome de Jesus. Ele estava indo por toda parte, visitando os santos de Deus por toda parte em nome de Jesus. A palavra que ele levava era a palavra que glorificava o nome de Jesus, e não o nome de homens, e não o nome do próprio Pedro. O nome que estava em evidência era glorificado e adorado, proclamado e profetizado e declarado, era o nome de Jesus. Então, amado, você pode estar me ouvindo agora e estar debaixo do sofrimento, como Enéas, acamado há 8 anos, com muitas dores, o peso dos anos, talvez com muitas culpas no coração e na mente, sofredor. Ou alguém pode estar dizendo: pastor, eu não sei muito bem a razão de tanto sofrimento, tantas dores, tantas brigas, tantas contradições.
tanto desentendimento em família. Tem família que só se vê no funeral. Não tem uma reunião de almoço, não tem uma reunião de aniversário, não tem um passeio junto, só se vê em funeral. Tanto sofrimento. Então, amado, o temor do Senhor será o alicerce da tua vida, assim como era o alicerce da igreja primitiva. É o que Lucas nos mostra no registro, logo nos primeiros versículos do capítulo 10. Mostra-nos que diante dessas pessoas, Pedro estava levando esperança, uma esperança alicerçada em Cristo, que não se deixa abater pelas dores da vida, não se deixa abater nem mesmo pelo luto, porque até para a morte em Cristo Jesus há jeito. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Então, em Cristo Jesus, a esperança, amados, é a certeza da glória eterna. E também aprendemos aqui que a oração é um fator fundamental na tratativa desses momentos difíceis em nossa jornada. Amado, na tua jornada de vida, a oração será fundamental. Se tu tiveres uma vida de oração, se tu cultivares uma vida de oração, tu estarás no abrigo do Altíssimo, tu estarás no abrigo do Onipotente, tu não estarás na antessala de um poderoso, um homem que se diz poderoso. Como já ouvi muitos heréticos por aí, estamos aqui na antessala do semideus, que tem um telefone vermelho ali. Estamos aqui na antessala do profeta vivo, semideus. Ali eu não quero estar na antessala de homem nenhum. Eu quero estar na antessala de Deus. Eu quero estar na antessala do Todo-Poderoso. Eu quero estar na antessala do Onipotente. Se tu cultivares uma vida de oração, tu estarás no abrigo, no esconderijo do Todo-Poderoso. Ele será a tua retaguarda, a tua entrada, a tua saída, a tua direita, esquerda. Sobre mim pôs a mão. O salmista Davi diz: para onde me ausentarei do teu espírito? É impossível. O Senhor está, eu vou no abismo, o Senhor está lá, eu tomo as asas da alvorada, o Senhor está lá. A grande questão é: você tem consciência? Você tem consciência de que onde você está, o que você está fazendo, Deus está vendo, Deus está ali? Você tem essa consciência, a mente de Cristo, que se tu desconsiderares a presença de Deus, o Espírito se apaga, e aí você não sente a presença de Deus. Então é como se você estivesse andando fora da presença de Deus. Você não sente a presença de Deus. Você não vê a manifestação de Deus. Você não ouve mais a voz de Deus. A esperança cristã já não é mais o alicerce da sua vida. Você já não vive mais esperando a volta de Cristo. Você já não vive mais o corandel, que é a alegria de viver para a glória de Deus, e passa a viver o carpe diem, passa a buscar alegria no carpe diem, admira o carpe diem, acha que o carpe diem é legal, carpe diem é mundano, carpe diem não é para crente. Nós não estamos aqui para viver o dia a dia, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, sabe? Como se não tivesse a presença de Deus e tudo que fazemos fosse para a glória de Deus. É corandel. Esse é o lema do cristão verdadeiro, porque é isso que a Bíblia ensina. Veja lá o 39 a 42, ovelhinha. Pedro atendeu, diz que as pessoas foram chamar Pedro, disse: Pedro, Tabita morreu, todo mundo está chorando, está um sofrimento só aqui, todo mundo desesperado, chorando. A menina era, nova, costureira, trabalhava, ajudava todo mundo. Vem aqui, Pedro, pelo amor de Deus, venha trazer uma palavra de consolo. E diz que Pedro atendeu o chamado e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o segundo andar da casa,
todas as viúvas cercaram chorando, mostrando-lhe as túnicas, vestido de docas, que fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todo mundo, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Aleluia. Amado, Pedro estava ali para levar a palavra, para levar consolação para aquelas pessoas, para levar a esperança, levar verdade de Deus. Mas esse homem orou e Deus fez um milagre. Deus levantou aquela menina, Deus ressuscitou. Amados, as pessoas creram, a palavra correu, pessoas se converteram. Amado, Deus opera milagres. A tratativa dos sofrimentos através de uma pessoa que tem uma vida de oração é diferente. É diferente. Olha, nós vimos esse dia aí um irmãozinho nosso, um cantor, irmãozinho que canta: entra na minha casa, entra na minha vida. Agora me fugiu o nome do nosso amado irmão. Diz que ele sofreu um acidente, estava lá na maca, no chão, botou lá o celular todo quebrado, nariz machucado, botou lá o celular, para quê? Para pedir oração. Gente, ora por mim, gente, fala aí com Deus, pede por mim. Louvado seja o Senhor. Amado, louvado seja Deus. Que bênção maravilhosa. Isso aí é a tratativa do sofrimento, quando se tem uma vida de oração, quando se tem uma vida com Deus. Entende? Então, esse é um pano de fundo geral, é o pano de fundo contextual. As pessoas estavam ali, os apóstolos, discípulos, para levar o evangelho, para pregar a palavra, para alcançar as nações. Mas, no meio desse propósito missionário, o sofrimento vem, as lutas não param, o vento não para de soprar. Ao contrário, às vezes parece que sopra mais ainda. Mas existem pessoas que conhecem o poder que há no nome de Jesus. Existem pessoas que têm uma vida com Deus, a presença de Jesus é real nas suas vidas. Existem pessoas que têm o temor do Senhor como alicerce da sua vida. Existem pessoas que vivem baseadas na esperança cristã, esperança esta bíblica que não se abate pelas lutas da vida. Existem pessoas que cultivam uma vida de oração. E por causa da vida de oração, a tratativa com o sofrimento é diferente. A tratativa com o sofrimento é diferente. Louvado seja Deus. Então, amado, o propósito de Deus sempre foi alcançar as nações. E Ele vai usar o seu povo para isso, mesmo debaixo de lutas, amado. Diz que tinha um homem, um empresário, foi um fato, o empresário estava tendo derrocada financeira, e aí não aguentou a pressão, foi lá no alto do prédio e se jogou. Caiu, pum, se matou. Mas diz que no momento que ele caiu lá, morreu, explodiu o corpo no chão, estava vindo um morador de rua, carregando latinhas e plástico para vender, 3 ou 4 cachorrinhos acompanhando ele, cachorrinhos dele, e ele estava vindo cantando, feliz. Amado, eu vou lhe dizer, lutas, todos nós enfrentamos, dificuldades financeiras, nossa, misericórdia, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está nele. O propósito maior da nossa vida é Jesus. O propósito da nossa vida não é ter uma casa milionária, não é ter, 50 milhões na conta do banco. Não, amado. Você pode prosperar, não tem problema com isso.
E é bom que prospere mesmo. Todos os crentes em Jesus, se puderem prosperar, oh glórias a Deus, é uma bênção muito grande, porque aí o Evangelho vai correr, que é uma maravilha. O dia que todos os irmãos da nossa igreja se tornarem dizimistas e ofertantes, e puderem mais e mais prosperar na vida, no trabalho, e cada vez mais semear, eu garanto a você que a nossa mensagem, a mensagem da graça de Deus, a mensagem bíblica, vai correr os 4 cantos do mundo. Porque se o capeta aparecer na minha frente, a gente atropela o diabo. Mas atropela não no poder da carne, atropela não no poder do braço humano, atropela em nome de Jesus, amado. Atropela em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. A força não é nossa, a força não é minha, eu não sou ninguém, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, amados, o nosso compromisso maior é viver na dependência do Senhor. O nosso compromisso maior é viver uma vida íntegra com Deus. É viver para Deus, viver para a glória do Senhor, corandel, viver para Deus. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa obrigação, é nosso desafio, viver para a glória de Deus. O resto, irmãos, luta, inimigo, inferno, capeta, nós não devemos nada para o inferno, a conta está paga, está tudo quitado, nós somos de Deus, pertencemos a Deus. Então, amados, esse é o propósito, alcançar vidas, alcançar pessoas. E no plano de Jesus, lá em Mateus 16, ele disse que usaria Pedro para abrir portas, as portas do reino, para levar o Evangelho. E assim foi. Pedro foi abrindo portas, levando a palavra de Deus. Chegou aos judeus dos Pentecostes, chegou aos samaritanos em 8,14 de Atos, chegou aos gentios em 10, 1 a 48, que é o texto que estamos vendo. E ouça, todos esses eventos em que Pedro, os apóstolos e os discípulos foram levando o Evangelho, pregando a palavra, que é o propósito maior, foram debaixo de oração, debaixo de espírito de oração, sempre, todos os eventos. Depois você veja lá em Atos capítulo 2, eles estavam lá reunidos, orando, e de repente, o Espírito Santo foi lá, batizou em línguas, fogo, Espírito Santo, dons, culto de oração, irmão, aquilo ali, louvado seja Deus. Depois os samaritanos estavam lá pregando a palavra, e veio lá o Espírito Santo, todo mundo em línguas, oração, louvado seja o Senhor, palavra e oração também, glória a Deus. Agora aqui em Atos capítulo 10, Pedro está orando, Cornélio está orando, e diz que o Senhor Jesus dá visão para ambos. Um vê quadrúpedes descer, outro vê um anjo dizendo, vai lá, manda chamar Pedro, que Pedro tem um recadinho para te dar, ele vai pregar a palavra para você. Seja amado, oração, palavra, Deus dá visões, batiza com o Espírito, vem línguas de fogo, vem manifestações de Deus, aleluia. Isto é o mover do Evangelho, amado. O diabo fica nervosinho, os adversários se levantam, as crises vêm, e aí a gente canta a musiquinha, tô nem aí, eu quero é pregar a palavra por aí, amém? É isso, amado, a gente está aqui para pregar a palavra, para levar o Evangelho, para viver essas verdades. Então, com os discípulos vivendo na dependência do Senhor, em oração, o poder do Espírito Santo derrubou as barreiras entre os povos, derrubou as barreiras nos corações. Então, a visão de Pedro, a experiência de Cornélio, enfatizam que ninguém deve ser impedido de ouvir o Evangelho e receber a salvação por meio da fé. E mostra a importância do cristão manter a vida de oração. Antes da oração e das visões que o Senhor havia, as visões que Deus deu a Pedro especialmente, Pedro estava insistindo em desaprovar o que Deus aprovou. O propósito de Deus sempre foi alcançar as nações, desde Abraão lá atrás. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Sempre foi o propósito de Deus. Mas quando a pessoa tem um coração duro, ela não quer obedecer. Você se lembra de Jonas? Quando Deus quis alcançar os ninivitas? Não, Senhor, esse povo é muito mau, eu vou fugir da tua presença. E foi lá um peixão, engoliu aquele profeta emburrado, profeta rebeldinho, ficou 3 dias na barriguinha do peixinho, até que ele entendeu que tinha que obedecer à vontade de Deus. Aqui Pedro, 3 vezes o Senhor teve que falar para ele. 3 vezes. Pedro, faz isso. Pedro, não diz que é impuro que eu purifiquei. Pedro, levanta logo e vai. Aí na 4ª vez, quando ele estava ainda meditando, pensando, aí veio a voz: olha, chegou aí 2 varões aí, chegou aí os emissários de Cornélio, vai lá e vai com eles, porque sou eu que estou mandando. Tá bom, Senhor, tá bom. A 4ª vez que o cara obedece. Então, amado, você veja que a pessoa, quando está arraigada aos seus conceitos humanos, mas só Deus para modificar esse coração. Eu conheço gente assim, você também deve conhecer. Amado, então, ouça, ovelhinha, precioso, amado, o tempo está correndo, a gente precisa orar. A providência divina estava atuando por meio da oração. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo trabalhou no coração de Cornélio, ao mesmo tempo, o Espírito Santo trabalhou no coração de Pedro, e as barreiras caíram. Pois, se você ler o texto de Atos 10, 17 a 23, diz que Pedro estava meditando, e aí o Espírito mandou que ele recebesse os emissários, ele recebeu e os hospedou. Aqueles emissários eram gentios. Se Pedro hospedou os gentios, a sua moradia era porque ele havia entendido a vontade de Deus. Senão ele não teria feito isso, porque havia uma barreira entre judeus e gentios, não podia ter essa comunhão próxima. Mas ele falou: caiu por terra tudo isso, Deus está largando a palavra para o povo gentílico. Então, em oração e meditação, ele compreendeu a visão de Deus. Ouça, a resistência da carne é um impedimento para o avanço do Evangelho. Quantas pessoas me ouvem agora, que essa palavra está da além fronteiras aqui, amado. Pessoas que às vezes gastam aí 50 mil reais numa garrafa de champanhe, gastam aí 100 mil reais num prato de caviar. Amado, quanto você poderia abençoar a obra de Deus e você está resistindo à vontade do Senhor? Enquanto resiste à vontade do Senhor, as coisas ficam difíceis. Então, ovelhinha amada, a barreira cai por terra em oração. A providência divina estava atuando por meio da oração. Deus tem preparado corações de muitos centuriões Cornélio para receberem o Evangelho. Diz que Cornélio era um homem temente a Deus. Significa, ele ainda não era convertido, mas ele admirava a palavra, admirava essa questão do monoteísmo, o Deus único, soberano, Senhor. Ele admirava, ele era temente a Deus. Diz que Deus, numa visão, levou um anjo lá, porque ele tinha oração, ele orava sempre, todos os dias. Num daqueles momentos de oração de Cornélio, ele orava especialmente no momento que havia um sacrifício pelo perdão dos pecados. O anjo lhe visitou e ele teve uma experiência com Deus. E embora ele não soubesse muito bem o motivo, quando o anjo disse: olha, chama Pedro, ele obedeceu e mandou chamar imediatamente. Então, amada ovelhinha, ele foi alcançado pela palavra e ele foi salvo pela graça. Você está orando pela tua família, você está orando pelo teu filho, pela tua filha, você está orando, amado, creia de todo o coração, haverá salvação na tua casa, haverá salvação na tua família, haverá salvação do teu local de trabalho. Coloca os teus colegas de trabalho, os teus coworkers, coloca-os diante de oração. Coloca-os diante de oração, amado. Coloca
tua família diante de oração. Oh Lord, save my family. Salva a minha família, você tem clamado a Deus. Salva meus filhos, salva a esposa, salva o marido. Amado, Deus ouve a tua oração, amado. As barreiras cairão por terra. Então, Atos 10, 11 a 16, diz a palavra, e nós vamos terminar para orar. Diz assim: então viu o céu aberto, objeto, como se fosse um grande lençol, era descido, era baixado, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis. Ele ouviu a voz, se dirigia: levanta, Pedro, mata e come. Ele replicou: não, Senhor, não como nada imundo. E a voz veio de novo: não diga que é impuro, que eu purifiquei. Isso sucedeu por 3 vezes. Amado, em primeiro lugar, Pedro estava resistindo aqui. Entretanto, Pedro era um homem de oração. Pedro era um homem de oração. E Deus usa quem tem uma vida de oração. E quem tem uma vida de oração, por mais coraçãozinho duro que tenha, o coraçãozinho duro vai amolecer. O coraçãozinho duro tem que se quebrar. Porque senão, de fato, não é uma vida de oração verdadeira. A pessoa já está indo praticar a oração, mas cheio de orgulho na cabeça, igual o fariseu: eu, Senhor, eu sou melhor, eu sou o profeta vivo, eu sou aquele lá que falaram da antessala apostólica, eu sou, eu. Pronto, a oração só serviu para endurecer mais ainda teu coração. Agora, se você se coloca diante de Deus: Senhor, perdoa-me, Pai. Você sabe que Ele já liberou o perdão. Você sabe que Ele é o Deus perdoador pelos pecados passados, presentes e futuros. Mas há necessidade de confissão do pecado. Enquanto você cala os seus pecados, os ossos se envelhecem. A necessidade de arrependimento. Se você não se arrepende do pecado que cometeu, amado, não há promessas bíblicas para perdão de pecado que você não se arrepende. E se você se arrepende, o natural o que é? Você pedir perdão. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Pai, perdão pelo pecado que eu cometi. Então, se você vai com humildade diante de Deus, amado, Deus pode mudar a tua vida. Eu sei que às vezes tem gente que me ouve que está desesperada, querendo receber essa palavra. Olha, pastor, como eu queria receber essa palavra que você está pregando aí, mas eu já me deixei levar tão pelo orgulho. Eu sou um cara tão orgulhoso, tenho a cabeça tão grande, tão orgulhoso que eu sou, que eu não consigo dar ouvidos. Amado, que Deus te conceda o arrependimento. Que Deus te conceda o arrependimento. E aí, amado, pela vida de oração, as barreiras serão quebradas. Pedro tinha uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração. Em segundo lugar, a influência religiosa equivocada, as heresias. No caso de Pedro, não era bem uma heresia, era uma influência do judaísmo, que no tempo do judaísmo era correto. Mas aqui havia uma mudança de tempo. Hoje muitos têm o coração duro por heresias. Defendem o unicismo, negam o testemunho de Deus Pai ao seu Filho, expurgam batismo, mas depois impõem as mãos. Que estranho, hein? Só misericórdia. Então, amado, essas influências heréticas, equivocadas, amado, endurece o coração e a pessoa se recusa a fazer a vontade de Deus. 3 vezes a voz de Deus falou, só na 4ª que ele obedeceu. Então, ovelhinha amada, cuidado com as heresias que você ouve aí fora. Cuidado. Não é pecado você ouvir, ler outros livros, ouvir outros pregadores, mas ouça meu conselho. Se você não tem maturidade teológica, pergunte ao seu pastor. Pergunte ao seu pastor que ele lhe indique pessoas que você pode ouvir. Pastor, quem eu posso ouvir? Eu amo as nossas mensagens, eu amo a nossa igreja, eu ouço sempre. Tem lá o nosso canal do YouTube, eu ouço sempre. Mas
Mas às vezes eu estou ali no carro, estou no rádio, tudo mais, quero ouvir um outro irmãozinho, tudo mais. Quem eu posso ouvir, pastor? Quem é que eu posso ler com segurança, ouvir com tranquilidade? E eu vou lhe indicar bons pregadores. Vou lhe indicar. Olha, você pode ouvir com tranquilidade Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano. Você pode ouvir com tranquilidade Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano. Você pode ouvir com tranquilidade pastor Luiz Saião, pastor batista. Pessoas que você pode abrir a palavra e ouvir, saber que não vão estar lá arrotando a sua arrogância, arrotando o seu misticismo, arrotando a sua o quê? Pessoas que vão estar diminuindo para que Cristo cresça. Amém? Então, amado, quebre heresias, cuidado com heresias. A tua vida precisa estar na palavra. E por fim, com a visão, Deus mostrou a Pedro um novo tempo. Tempo que a lei passou, a lei de Moisés passou. Agora era o tempo que imperava uma nova aliança, um novo pacto, onde os gentios eram plenamente inclusos neste propósito. Portanto, amado, ouça uma coisa: obedeça a palavra de Deus e viva em oração. Não fique esperando visões, não fique esperando anjos. Não é isso que o texto quer dizer. Ali aconteceu pontualmente que Pedro teve uma visão, um anjo foi enviado a Cornélio. Pode acontecer conosco? Pode, mas os próprios apóstolos não ficavam esperando isso, não. Eles iam e faziam a parte deles. Aqui nesse texto aconteceu isso. Então, o que o texto quer dizer não é que você tem que ficar esperando um sinal. Você sabe, quando Deus me der um sinal, eu abro a mão e eu abençoo a igreja. Você está errado. Abrir a mão para abençoar a igreja é para ontem. Para ontem. A igreja tem que avançar, tem que estruturar o ministério de louvor. Nós temos grandes desafios pela frente. Então não é esperar um sinal, uma visão, um anjo. Amado, vou esperar um anjo falar para eu ir pregar a palavra. Eu vou esperar uma visão de quadrúpedes para eu pregar a palavra. Não, você não tem que esperar visão e nem anjo. A ordem já foi dada. Ide, pregai, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leve a palavra, pregue a palavra, anuncie o Evangelho. O próprio Paulo batizou algumas famílias e ele mesmo foi batizado. Nunca Paulo demonizou o batismo. Ele demonizou o culto, a idolatria e a personalidade. O texto lá de Coríntios, que muitos usam equivocadamente, ele estava demonizando e exortando a respeito do culto à personalidade. Porque muitos demonizam o batismo, mas caem no erro que ele está ali. Paulo está combatendo o culto à personalidade. Entende? Então, ovelhinha amada, ouça a voz de Deus, evangelize, pregue, anuncie o Evangelho, e isso com vida de oração. Seja sempre generoso com a casa do Pai. Vamos juntos levar o Evangelho, vamos juntos abençoar vidas, vamos juntos fazer a obra de Deus, vamos quebrar barreiras. É hora de quebrar barreiras, amado. Quebrar barreiras que estão impedindo do Evangelho avançar, quebrar barreiras que estão impedindo de corações de Cornélios ouvir a palavra. Tem muita gente sedenta, amado. Muita gente sedenta da palavra. Muita gente sedenta do Evangelho. Muita gente sedenta. Muita gente precisando do Evangelho, precisando da palavra. Todos os dias, milhões e milhões de reais, dólares, enfim, são investidos aí fora, na pornografia, no ilícito, na poluição cinematográfica, musical, de artes, muita coisa diabólica aí fora, amado. Esses dias, pessoas da rede de educação fazendo teatro sexualizante para crianças, um absurdo. Essa gente, olha, não vou nem comentar, amado, um absurdo. E a obra de Deus, amado, você que tem tido desejo de poder contribuir mais, de poder ajudar mais, amado, em nome de Jesus, ore fervorosamente,
Seja fiel à casa do Senhor. O Evangelho tem que correr, amado. A palavra tem que correr. Tem muita obra de Deus para ser feita. Nós estamos juntos aqui como família. Essa igreja é uma igreja séria, uma igreja íntegra. Peço a Deus que Deus nos dê condições, levante mais e mais pessoas para ajudar mais e mais. Nós queremos ter, amados, cultos todos os dias. E não é um culto só por dia, não. No mínimo 2 ou 3 cultos por dia. Por dia. Por dia. Culto de manhãzinha. Sabe aquele taxista que sai para trabalhar de manhãzinha? 5 da matina já está na rua. Às 6 horas, 6h20 da manhã, já tem um culto na igreja. Ele para dar aquele culto ao Senhor. 1 horinha de culto, louvado seja o Senhor. Aí depois outro culto, meio-dia, para quem está saindo do trabalho. Entra na igreja, tem mais um culto meio-dia. Depois outro culto na parte da tarde. Depois outro culto à noite. 3, 4 cultos por dia, amado. Eu creio. A igreja é aberta o dia todo. Isso na nossa sede em Itaipu, na nossa futura igreja comprada aqui no Rio de Janeiro, também na Tijuca, futuramente na zona sul do Rio de Janeiro, onde nós começamos. Deus também nos dará uma igreja lá, segundo a sua vontade, eu creio. Então, amado, vamos juntos, vamos orar, irmãos. Irmão Edson Pereira teve um AVC, não está enxergando. Irmão Aster Nogueira Lopes infartou, está com o coração muito fraco. Irmã Marcolínia de Jesus está acamada com labirintite. E a irmã missionária Cláudia está fazendo quimioterapia. Amados irmãos que nós amamos, prezamos, temos o carinho por eles, vamos orar. Pai amado, eterno, bendito, maravilhoso Senhor, estamos aqui, Pai, no espírito da palavra, da oração, buscando, pedindo, batendo, clamando, falando, Pai. Como disse Pedro a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te cura. Estamos aqui em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, buscando a palavra, buscando fundamentos bíblicos, buscando honrar a palavra, honrar a doutrina, honrar a verdade do Evangelho, Pai. Não queremos aqui em nosso meio misticismo, não queremos aqui em nosso meio coisas de mente megalomaníaca, afastada da palavra de Deus. Não queremos aqui pragmatismos de pessoas executivo, pastor executivo e coaching, autoajuda. Não queremos nada disso, Pai. Queremos a palavra. Queremos a palavra, é a palavra que nos interessa. Sola Escritura e tota Escritura, somente a Escritura e toda a Escritura. Não é selecionar isso e aquilo e, você sabe, não. É a palavra de Deus. Tem que saber interpretar, tem que ter boa teologia. Por isso, Pai, obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que sustentam o ministério e permitem o pastor da igreja viver na obra do Senhor, para que possa se dedicar, como tu sabes, Pai, que eu tenho feito diariamente, estudando, crescendo no conhecimento da palavra, para trazer uma mensagem bíblica e acurada ao teu povo. É isso, Senhor, é isso. É a palavra, é a oração, Pai. Nosso maior desafio, Pai, alvo, é viver na dependência de Cristo, é viver absolutamente de forma íntegra da palavra de Deus, do Evangelho, viver na dependência do Espírito Santo, Pai, para que ao abrirmos a boca, nós possamos abençoar as pessoas. Por isso, sempre antes de começar a pregação no altar, a gente ora, porque antes de falar às pessoas, a gente tem que falar com Deus. A oração é um ato de dependência de Deus, não é símbolo de dependência, ela é um ato de dependência de Deus, é a oração. Por isso, oração em todos os momentos. Então, Pai, usa-nos agora como estamos aqui fazendo, Pai, buscando, orando, pedindo, batendo, buscando, Senhor, para que o Senhor nos use, Pai, com a unção do Espírito Santo, que não adianta tentar fazer as coisas sem a unção de Deus. Não adianta tentar pregar a palavra sem a unção de Deus. Não adianta tentar fazer a obra do Senhor sem a unção de Deus. Precisamos, Pai, da tua manifestação, Pai. Precisamos, Pai, da tua operação, da tua direção, da tua aprovação, da tua orientação.
Isso se dá através da palavra, através da oração e também, Pai, jejum com oração. Há pessoas, Pai, que praticamente renegam todos os outros livros da Bíblia e só pregam as cartas de Paulo. Só pregam as cartas de Paulo. Mas na hora de querer dizer que não tem que jejuar, vai lá no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, para dizer que enquanto o noivo está presente, não há necessidade de jejuar. E agora Lucas serve, né? Só prega em Paulo, mas agora que é para tentar contradizer o jejum, ele vai usar Lucas. Barbaridade, tchê. Ainda por cima não tem boa exegese, não tem boa doutrina. Porque Jesus está usando a figura do noivo. E ele disse, enquanto o noivo lhe ser tirado, aí sim terá que jejuar. E a figura do noivo com a noiva, casamento do noivo com a noiva, o Apocalipse diz quando é que vai acontecer, é nas bodas do Cordeiro, é na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, o noivo e a noiva estarão completamente unidos no casamento. Por isso Jesus usou naquele texto a figura do noivo, para a gente não confundir, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está na nossa vida, Jesus está na nossa vida, Espírito Santo está na nossa vida, sim, mas ele usou a figura do noivo. As bodas do Cordeiro está prometida para a segunda vinda de Cristo, quando completamente a igreja estará nas bodas, casada com o Senhor, as bodas do Cordeiro. E ali o sinal das bodas é exatamente o banquete, o fim do tempo de jejum. Por isso jejuar e orar é correto, é bíblico. Não é jejum sem oração. Jejum sem oração é dieta. Mas se você está em oração e você decide se abster de comida, de lasanha, de Coca-Cola, de carne, disso, daquilo, sabe, não quero prazeres, que comida é prazer da carne, degustar. Não, em oração não quero nada disso, eu quero ficar aqui, eu e Deus, separado, consagrando-me em oração. É isso é bíblico, e Deus honra isso sim. Deus honra isso sim. Errado é quem está aí negando a palavra. Tá bom? Então nós precisamos de Bíblia, precisamos de oração, precisamos de estar em consagração, precisamos de estar buscando o Senhor Jesus em oração, em comunhão, vivendo o Evangelho, Pai, uma doutrina pura, uma doutrina bíblica, Pai. Pedimos, Pai, oramos, Senhor, abra as portas, Pai, quebre barreiras, Senhor, para que o Evangelho corra, Senhor. Quebra as barreiras, meu Pai, as dificuldades que têm sido tão grandes, Pai. Quebre todas as barreiras, quebra, Senhor, para que o Evangelho avance, para que a palavra corra, Pai. Senhor, levanta mais e mais pessoas, levanta mais e mais vidas, famílias, Senhor. Eu creio, Pai, a Tua palavra promete que as riquezas das nações serão transferidas, Pai, para o Teu povo, mas não com o pensamento megalomaníaco de eu tenho que ser milionário e gastar 50 mil reais numa garrafa de champanhe ao meu bel prazer carnal. Não, porque ele diz que ele não atende, não responde oração, porque você só ora para os teus prazeres carnais, pedes mal. Então, Pai, nós queremos o cumprimento dessas promessas para que a Tua obra tenha recursos, Pai. Nós vamos levantar, em nome de Jesus, com a Tua graça, Tu permita, Senhor, uma igreja em cada estado do nosso país, para começar a brincadeira. Uma igreja em cada estado, os 27 estados da nossa federação. Se Tu permitires, Pai, uma igreja em cada um dos 5 mil e poucos municípios que nós temos, Pai. Uma igreja em cada município. Se Tu permitires isso, Pai, vamos lá, vamos comprar terrenos, vamos construir a igreja e vamos botar pastores lá. Cuida da obra de Deus, é isso que queremos. Faz a obra de Deus, prega a palavra bíblica, faça um curso de teologia, se forme. Para ser o pastor principal de uma igreja, você precisa de teologia, precisa estar em linha com a palavra. Vai lá, pastoreia, cuida do rebanho. É isso que nós queremos, Pai. Junto com a igreja, o templo que será construído, construiremos escolas, Pai. Escolas. Hoje, talvez, o lugar mais perigoso para deixar o filho é na escola. Porque estão usando a rede de educação para fazer lavagem cerebral nas pessoas.
fazer lavagem e militância. É o que nós mais vemos, Pai. Vídeos sendo gravados e publicados na internet. Queremos construir uma rede de escolas confessional, cristã, levando valores cívicos, levando valores éticos, valores bíblicos, judaico-cristãos, valores que honram o pai, honra a mãe, honra a Deus, honra a pátria, honra a família, honra a sociedade, dá dignidade ao direito do voto, vota com consciência. Vamos levantar escolas que levem os valores cívicos para as pessoas, o valor e o amor à pátria, o amor a Deus, o temor ao Senhor. Em cada lado, ao lado de cada igreja, uma escola para a glória de Deus. Teremos centro de ajuda, Pai, para as crianças e para os idosos. Nós vamos dar comida para as crianças e vamos sustentar idosos que tenham necessidade ou tenham sido abandonados pela família, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ter escolas integrais. As crianças vão ser deixadas lá de manhã, ficar até a tarde, no final da tarde, Pai. Em nome de Jesus, final de semana, atividades eletivas para as crianças. Criança tem muita energia, precisa ser bem ocupada, precisa ser bem educada, para a glória do Senhor. Vamos sim, Pai, vamos. E a obra vai crescer, vamos construir a nossa faculdade, nossa universidade cristã, para a glória de Deus. Eu tenho muitos sonhos, está tudo isso no projeto de Deus. Se Deus permitir, tivermos tempo para isso, a gente vai fazer. Tempo e condução financeira para isso, a gente faz. Então, Senhor, levanta, Pai, levanta, porque tem muita gente precisando ouvir a Tua palavra, tem muita gente precisando do Evangelho, tem muita gente doente, aflita, necessitada, Pai, da verdade bíblica, Pai, da verdade que alimenta, da verdade que alimenta. Por isso diz a palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Esta é a palavra que dá vida, esta é a palavra que dá esperança, esta é a palavra que enche o ser humano, lhe dá força, lhe dá ânimo, lhe dá coragem, lhe dá destemor para viver, lhe dá destemor para fazer as coisas, Pai. Lhe dá ânimo de Deus na vida, é a palavra, é a alegria do Senhor que é a nossa força, é Cristo em nós a esperança da glória. Quando nós temos a mente cristã ativada, sabemos que Deus está conduzindo a nós verdadeiramente, Deus está conduzindo a nossa vida, a força do Evangelho vem, o poder do Evangelho é transformador. Não temos mais prazer de viver no pecado, não temos mais prazer de viver no mundo. A esperança do Evangelho nos dá condições de lidarmos com o sofrimento, lidarmos com a dor, Pai, a dor que às vezes nos acomete e a dor que acomete a vida das pessoas. Tanta gente sofredora, tanta gente, Pai, que está doída e sofrendo e gemendo nesse mundo, Senhor, precisando do Evangelho, precisando da igreja, de uma igreja estruturada, uma igreja que leve a Bíblia Sagrada em primeiro lugar, a palavra de Deus. Uma igreja, Pai, sadia em Cristo Jesus. Então levanta, Pai, levanta em nosso ministério mais e mais pessoas que amem o Teu reino, que amem a Tua casa, pessoas que amem evangelização, Pai, pessoas com dom de evangelizar, dom de serem pescadores de alma, Pai, pessoas, às vezes, Pai, sabe, têm dificuldade de um lado ou de outro, mas são evangelistas, trazem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para a obra de Deus, evangeliza, cada domingo traz 1, 2 visitantes, faz grupo no WhatsApp, evangeliza, prega, traz, ó, essa aqui é minha igreja, leva um livrinho, louvado seja o Senhor, faz isso, evangeliza, fala do Senhor. Marca um dia com os irmãos disponíveis da igreja, uma vez por semana, vem fazer evangelismo de rua, vem evangelizar. Sim, a obra de Deus é um corpo, não pode ficar tudo na dependência do pastor, pois como é que o pastor, se tiver que fazer tudo sozinho, como é que o pastor vai trazer uma mensagem profunda? Como é que o pastor vai pastorear? Como? Não tem condições. É preciso que hajam pessoas que amem o reino,
pessoas que amem a palavra. Senhor, levanta mais e mais, Pai. Abra portas, Senhor, abra portas, Pai, para que nós tenhamos condições. Nós vamos estruturar um ministério de louvor. Já era hora, já era tempo, Senhor. Pai, por favor, Jesus, abra portas para o teu povo. Nós já devíamos estar construindo um ministério de louvor sólido. Os desafios estão próximos, Pai. Teremos grandes obras a fazer, tanto em Itaipu e também com a tua permissão aqui na Tijuca. Precisamos, Pai, desde já, construir pessoas, construir um ministério. Precisamos ter um ministério de louvor, precisamos ter pessoas cuidando da escola bíblica para as crianças, precisamos, e a escola bíblica dominical para adultos também. Precisamos, Pai, de ter pessoas que façam o trabalho de evangelização. Ajude, Pai, no ministério de capelania, visitando hospitais, visitando as famílias. Precisamos distribuir isso. Pessoas que façam treinamentos e ajudem as pessoas a criar pequenos grupos de integração e crescimento, que é o nosso PEGIC. Motive as pessoas para isso. Vá na casa das pessoas e faça e comece o trabalho. Precisamos de pessoas para isso, Pai. Levanta pessoas, Pai. Levanta condições para que nós possamos trazer pessoas conosco, Pai. Assim como Jesus tinha os 12 apóstolos que andavam com Jesus para tudo quanto é lugar, Pai, para que as pessoas estejam conosco, trabalhando na igreja. A igreja precisa de ter condições de sustentar essas pessoas, pagar a conta dessas pessoas, dar dignidade para essas pessoas, e para isso a igreja precisa de ter condições financeiras, Pai. Pai, faz um milagre, Pai, inesperado, Senhor. Faz um milagre inesperado, Pai. O Senhor já começou a fazer esse milagre. Nós já estamos vendo esse milagre acontecer nas obras em Itaipu. E eu creio que o Senhor pode e vai continuar fazendo infinitamente mais, Pai. Para que nosso ministério avance de uma forma poderosíssima, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio, Senhor. Dá estrutura espiritual para a nossa igreja, Pai. Dá condições doutrinárias para a nossa igreja, Pai. Que nossa igreja esteja piamente na Bíblia Sagrada. Se a Bíblia diz pio, a gente pia. Que a Bíblia manda pular num pé só, a gente pula num pé só. É a Bíblia, amém. A gente crê, a gente prega, Pai. Mas tem que ser a palavra de Deus, não a palavra dos homens. Ajuda-nos, Pai. Por isso a necessidade de orar. Ajuda-nos, Pai. Ilumina os nossos olhos. Dê entendimento aos nossos ouvidos espirituais, Pai. Para quando a gente lê a palavra, a gente tenha pleno entendimento, ferramentas para que tenhamos pleno entendimento da palavra. Uma pregação ungida, uma pregação bíblica, Pai, para curar corações feridos, para levar aos Enéas, doentes, enfermos, levar aos enlutados de Tabita, levar aos habitantes de Lida, Sarona e Jope, levar para toda essa gente, Pai, a esperança do Evangelho, Evangelho que cura, Evangelho que transforma, Evangelho que dá vida. Essa é a nossa oração, Pai, esse é o nosso pedido, Senhor, e o nosso desafio, Pai, é pelo Espírito Santo, pelo poder que é no Teu Espírito, Senhor, pela força da Tua graça, Pai, nos mantermos íntegros e vivendo o verdadeiro Evangelho. Então, Senhor, enviamos essa palavra de oração para o irmão Edson Pereira, que teve um AVC, para o irmão Astério Nogueira, que infartou, para a irmã Marcelina de Jesus, que está acamada com labirintite, para a missionária Cláudia, que está fazendo quimioterapia. Esses são os nomes que entraram esta semana, e para todas as outras pessoas que estão agora acompanhando a oração e precisam de um milagre de Deus na sua vida, que sejam rica e poderosamente abençoadas em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. E por fim, Senhor, nesta oração, que já passamos 4 minutinhos, e nós amamos a ordem e a decência na Tua casa, Pai. Eu quero terminar agradecendo, Pai, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nosso ministério. Eu quero Te agradecer, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa igreja, Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor,
por todas as respostas de oração que o Senhor tem dado em nosso ministério, ó Pai. O Senhor és um Deus generoso, bondoso, gracioso, ó Pai. O Senhor tem feito uma obra maravilhosa em nossa igreja, Pai. Agora mesmo, semana após semana, Pai, investimentos altíssimos estão sendo feitos na nossa igreja em Itaipu e está sendo tudo honrado, Pai, tudo honrado, as contas em dia para a glória do Senhor, pagas, está sendo construída uma catedral, Pai, vai caber ali em torno de 500 pessoas, talvez 600, Pai, para a glória do Senhor, igreja com mezanino, igreja com toda a estrutura, Pai, para a glória do Teu nome, linda, maravilhosa, o templo para receber as ovelhinhas de Jesus, a igreja de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. O Senhor levantou uma família, Pai, que tem dado a sua vida, tem investido, ó Pai, de todas as formas, Pai, semeado de todas as formas, Pai, para abençoar o Teu reino, para abençoar a Tua casa, Pai. Senhor, prospera, abençoa, rica e abundantemente esta família, Senhor, para que ela possa prosperar mais e mais, ver a Tua glória mais e mais, Senhor. Uma família tão amada, tão querida, Senhor, tão querida, Pai. Abençoa mais e mais essa família, Pai, que tem sido generosa para com a Tua casa, não mede esforços, Pai, financeiros, Pai. Muitas outras pessoas poderiam semear e não semeiam, poderiam semear e não semeiam. Essa família está aí, Pai, dando a sua vida, Pai, dando a sua vida, semeando valores altíssimos, Senhor. É até constrangedor falar valores aqui, valores altíssimos, Pai. Abençoa, Pai. Tua palavra diz que Tu honra aqueles que Te honram, meu Pai. Tu honras aqueles que Te honram, Pai. E todos os outros irmãos que honram dentro das suas possibilidades, são dizimistas ofertantes, o fazem com amor e generosidade dentro das suas condições. Pai, da mesma forma, abençoa essas vidas, Pai. Prospera mais e mais, Senhor. Que essas vidas possam ver portas se abrindo, Senhor. Que essas vidas possam prosperar abundantemente, possam crescer abundantemente, Pai. Porque são vidas que amam o Teu reino, são fiéis ao Teu reino, estão semeando de acordo com sua possibilidade, Pai. Abençoa mais e mais essas vidas, rica e abundantemente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero Te agradecer, Pai. O nosso ministério é muito abençoado, não é pouco não, é muito abençoado. Nosso ministério é muito abençoado, muito, 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 muito. Eu quero agradecer a Deus, Pai, agradecer tantas respostas de oração, Pai. Mês passado, tantas pessoas curadas, nós vimos, Pai. Tivemos cultos aqui com 5, 6, 7 testemunhos num culto só. Isso é resposta de oração, isso é milagre de Deus, isso é bênção do Senhor, Pai, é bênção do Senhor, e eu quero Te agradecer por cada uma dessas respostas, cada um desses milagres. Nós temos um coração grato, extremamente grato, profundamente grato, por tudo o que o Senhor tem feito em nosso ministério, por tudo que o Senhor é nesse ministério. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pelas respostas que virão, Senhor. Tem pessoas que estão aguardando respostas de exame e pessoas que já estão fazendo tratamentos, Pai. As respostas virão. Nós já queremos Te agradecer e declarar saúde, cura e bênçãos sem medidas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Essa é a nossa oração, é o nosso louvor. Em nome de Jesus oramos, para a glória de Deus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Amados irmãos, perdoem seu querido pastor, que passou 9 minutos na nossa live. Então eu termino essa live me despedindo de você, declarando bênçãos sem medidas, que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um final de semana ricamente abençoado, que você tenha um final de semana feliz, proveitoso, uma noite reparadora, você possa deitar a sua cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente, que o teu sono não seja interrompido, que você não fique ansioso, oh meu Deus, e agora? Tantas dificuldades, como é que vou fazer isso aqui?
que você tenha boas noites de sono, você descanse tranquilo, que haja saúde na tua vida, saúde no teu corpo. Uma noite abençoada, um sábado feliz. Domingo eu aguardo você aqui na rua, em nome de Jesus, Thalima Teu, se Deus quiser, aqui na rua General Roca 340, Galeria. Esteja conosco às 9 horas da manhã, culto de ceia do Senhor, amados, ceia do Senhor. Vamos celebrar a vida, a ressurreição, a graça de Deus, a misericórdia derramada, a justificação do Cordeiro. Venha estar conosco, não falte domingo. Se você puder, traga um visitante, traga alguém para a casa do Senhor. Vamos encher a casa do Pai. Talvez você mora em outro município, está aí em Saquarema, na região dos lagos, ou está na região oceânica, Niterói, está na Grande Rio. Venha, faz um esforço, venha estar conosco. Domingo, 9 horas da manhã, na casa do Senhor, General Roca 340, Tijuca, coração do Rio de Janeiro. E em breve estaremos também na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, Mara Vista, região oceânica de Niterói, Itaipu, Rio de Janeiro. Louvado seja o Senhor por todas as suas maravilhas, na sede nacional da nossa igreja, para a glória de Deus, que está em processo de mudança de nome, porque precisamos da nossa identificação própria. Nossa igreja tem identidade, nossa igreja tem doutrina, nossa igreja tem Bíblia, nossa igreja tem Jesus. Louvado seja o Senhor, amém? Uma noite abençoada para você, graça, misericórdia, amor e paz, as doces consolações do Espírito Santo. Até domingo, 9 horas da manhã. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.